E se a sua compaixão, a sua boa intenção de ajudar, estiver, na verdade, sabotando não apenas a si mesmo, mas também o plano de Deus para a vida de outra pessoa? Esta é uma pergunta dolorosa, capaz de ferir a alma daqueles que têm um coração generoso, inclinado a estender a mão a quem sofre. A mensagem de Cristo é inequivocamente uma mensagem de amor, de serviço, de entrega sacrificial. E o impulso natural de um seguidor de Jesus é sempre o de mitigar a dor, suprir a necessidade, oferecer consolo e direção. Mas o que acontece quando o ato de ajudar, movido pela mais pura das intenções, cruza a linha tênue da sabedoria divina e se torna um obstáculo para o crescimento, para a responsabilidade ou até mesmo um reforço para um padrão destrutivo? Esta não é uma questão de endurecer o coração, de se tornar insensível ou egoísta, mas sim de mergulhar nas profundezas da palavra de Deus em busca de discernimento, de um entendimento mais elevado sobre o verdadeiro significado de amar e servir de acordo com a vontade do Criador. Há verdades bíblicas que, embora desafiadoras, revelam um lado da misericórdia e da justiça de Deus que muitas vezes esquecemos, um lado que exige de nós uma maturidade espiritual capaz de diferenciar entre a verdadeira necessidade e a manipulação, entre o suporte temporário e a perpetuação da irresponsabilidade, entre o auxílio que liberta e o que aprisiona. É uma jornada complexa, mas essencial para todo aquele que anseia por ser um instrumento eficaz nas mãos do Altíssimo. A essência do cristianismo é o amor, um amor que se manifesta em ação. O próprio Senhor Jesus Cristo andou pela terra fazendo o bem, curando os enfermos, alimentando os famintos e libertando os oprimidos. A compaixão é uma das mais belas expressões do caráter de Deus, refletida em sua criação. E o desejo de aliviar o sofrimento alheio é uma semente plantada por Ele em corações generosos. Contudo, a Bíblia não apresenta um modelo simplista de ajuda. Ela nos convida a uma sabedoria que transcende a emoção inicial, a um discernimento que avalia as intenções, as consequências e o propósito maior por trás de cada gesto de auxílio. Não se trata de negar a mão a quem realmente precisa, mas de entender que nem toda necessidade aparente é uma necessidade que Deus quer que você supra com seus recursos, sua energia ou seu tempo da maneira que lhe é pedida. Por vezes, o amor mais profundo exige uma firmeza que pode parecer, à primeira vista, o oposto da caridade, mas que, no plano divino, é o caminho para a verdadeira libertação e amadurecimento. Este é o alerta. Há situações e pessoas onde a ajuda indiscriminada não edifica, mas impede. E o despertar que se busca é a compreensão de como Deus nos capacita para agir com sabedoria, mesmo quando isso desafia nossas inclinações naturais e nossos sentimentos mais puros. Ao longo desta exploração, desvendaremos 5 tipos de pessoas, ou melhor, 5 situações complexas, que a Bíblia nos orienta a abordar com uma perspectiva diferenciada. É crucial entender que esta não é uma lista para rotular indivíduos, mas para discernir padrões de comportamento e circunstâncias que exigem uma resposta sábia e não apenas reativa ou puramente emocional. A intenção não é julgar o coração alheio, tarefa que pertence apenas a Deus, mas sim proteger o próprio coração, os recursos que o Eterno lhe confiou e, paradoxalmente, permitir que o amor de Deus opere de uma forma mais profunda e transformadora na vida do próximo. A verdadeira caridade não é cega. Ela é perspicaz, paciente e, acima de tudo, guiada pelo Espírito Santo, que nos dá a capacidade de ver além do superficial e agir de acordo com a vontade perfeita do Pai. O primeiro perfil que a Bíblia nos adverte sobre uma ajuda que pode ser contraproducente é o do ocioso voluntário e contumaz. A indolência,
quando se torna um estilo de vida escolhido conscientemente por alguém que tem plenas condições de trabalhar e sustentar a si mesmo, é tratada com seriedade nas Escrituras. A sociedade contemporânea, com suas nuances e complexidades, pode tornar este ponto delicado, mas o princípio bíblico permanece claro. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, é enfático ao abordar esta questão, observando a desordem e a falta de disciplina de alguns membros da comunidade que se recusavam a trabalhar e, em vez disso, viviam às custas dos outros, intrometendo-se em assuntos alheios. A instrução apostólica não poderia ser mais direta e desafiadora. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. Esta não é uma declaração de crueldade ou insensibilidade, mas de um princípio de justiça, responsabilidade e dignidade que permeia toda a cosmovisão bíblica. A graça de Deus não é um convite à inércia, à passividade ou ao parasitismo, mas à ativação, ao uso dos talentos e das capacidades dadas por Ele para a própria subsistência e para o bem comum. A ideia aqui não é abandonar quem está em necessidade genuína, o doente, o idoso, a viúva, o órfão ou aquele que enfrenta uma adversidade temporária e insuperável devido a circunstâncias fora de seu controle. A Bíblia está repleta de mandamentos explícitos e amorosos para cuidar dos vulneráveis e dos que não podem se ajudar. No entanto, existe uma distinção fundamental entre ajudar alguém que está incapacitado ou em uma fase de grande dificuldade transitória e sustentar aquele que, por escolha deliberada e persistente, se recusa a contribuir para o próprio sustento ou para o bem-estar da comunidade, mesmo tendo plena capacidade e oportunidades para fazê-lo. A ajuda contínua, sem limites e sem exigência de responsabilidade, a quem se recusa a assumir a gerência de suas próprias condições, pode, paradoxalmente, consolidar a indolência e privar essa pessoa da dignidade, da autonomia e da satisfação que provém do trabalho honesto e produtivo. O ato de trabalhar, de usar as mãos e a mente, de criar e de contribuir, não é apenas uma necessidade econômica, mas também uma parte intrínseca da identidade humana, um reflexo do Deus Criador que trabalha e nos chamou à cocriação. Ao invés de edificar e promover a verdadeira libertação, o auxílio desmedido ao ocioso voluntário pode construir uma prisão de dependência, estagnação e falta de propósito, impedindo o florescimento do potencial que Deus mesmo concedeu a esse indivíduo. É uma linha tênue, sim, mas uma que a sabedoria divina nos chama a discernir com carinho e firmeza, por amor ao próximo e ao plano de Deus para a sua vida. Se você deseja que Deus lhe dê discernimento para amar com sabedoria, sem perder a compaixão e sem alimentar aquilo que destrói vidas, escreva nos comentários: Senhor, que eu faça tudo segundo a tua vontade. Ao escrever essa frase, você estará fazendo uma oração de fé e declarando que deseja ser um instrumento de Deus, guiado pelo Espírito Santo em cada decisão. Que essa mensagem alcance muitos corações que também precisam desse discernimento. O segundo perfil que requer uma sabedoria especial na forma como estendemos a mão é o do escarnecedor irreconciliável. Este não é simplesmente alguém que erra ou que falha, pois todos nós, em maior ou menor grau, somos passíveis de erros, de quedas e de tropeços. A Bíblia nos exorta com ternura e paciência a restaurar com mansidão aqueles que são apanhados em alguma falta, estendendo a graça e o perdão. O escarnecedor, contudo, é aquele que, com um coração endurecido e uma mente altiva, rejeita a correção, zomba da sabedoria e despreza os princípios de Deus.
Ele não está apenas em um erro de conduta isolado ou em uma luta contra uma fraqueza humana, mas em uma postura de coração que se opõe ativamente à verdade, à humildade e à própria possibilidade de aprendizado e transformação. Provérbios 9, 7 e 8 oferece uma visão penetrante e ao mesmo tempo melancólica sobre este tipo de pessoa. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem adverte o ímpio recebe ferimento. Não repreendas o zombador, para que ele não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. A mensagem aqui é clara e prática. A sabedoria nos chama a reconhecer quando nossa energia, nossos conselhos bem-intencionados, nosso tempo e nossos recursos espirituais são lançados a ouvidos que não querem ouvir e a corações que só desejam ridicularizar, desdenhar ou contra-argumentar com sarcasmo e arrogância. A tentativa contínua e exaustiva de ajudar ou corrigir um escarnecedor pode não apenas ser infrutífera, esvaziando suas forças e sua fé, mas também resultar em ódio, ressentimento e dano para aquele que tenta estender a mão com genuína preocupação. Isso não significa abandonar a pessoa ao seu destino eterno ou cruzar os braços diante de sua condição. Antes, significa reconhecer os limites da nossa intervenção humana e a soberania de Deus em tocar corações. O amor por essas pessoas se manifesta em oração constante e fervorosa, em ser um testemunho vivo da verdade do Evangelho em sua própria vida e em estar disponível com um coração aberto quando, e se, houver um sinal genuíno de que o coração se abrandou e se tornou receptivo. Mas um investimento desmedido e persistente em quem ativamente rejeita e zomba da sabedoria e da graça pode ser um desperdício de preciosos recursos que poderiam ser direcionados a corações mais receptivos, mais humildes e sedentos por transformação. É um convite à discrição, à paciência e à administração inteligente do nosso tempo e dons espirituais, sem nunca, contudo, cessar de amar e orar. O terceiro grupo que a sabedoria divina nos ensina a abordar com discernimento é o do manipulador crônico e explorador. Este indivíduo não busca ajuda por necessidade genuína, ou pelo menos não pela necessidade que ele expressa, mas como um meio para um fim egoísta, utilizando-se da compaixão e da boa-fé alheias para sustentar padrões de vida irresponsáveis, vícios enraizados ou para obter vantagens indevidas sem qualquer esforço pessoal. A exploração da generosidade alheia é uma forma de astúcia que, embora não seja sempre óbvia à primeira vista, causa grande desgaste emocional, material e até espiritual para quem a sofre, esgotando sua capacidade de ajudar verdadeiramente. Pessoas com este perfil são mestres em despertar a culpa, a pena e o senso de obrigação no outro, criando um ciclo vicioso de dependência onde o ajudante se vê constantemente drenado de energia, recursos e esperança, enquanto o ajudado raramente experimenta uma mudança duradoura, um avanço em sua condição ou um senso de gratidão genuíno. A Bíblia nos alerta sobre a astúcia, a duplicidade e a malícia e nos instrui a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mateus 10:16. Um equilíbrio essencial entre a inocência do coração e a inteligência para discernir o mal. Ajudar um manipulador crônico de forma indiscriminada não é um ato de amor genuíno, mas de cumplicidade inconsciente com a sua disfunção e com o seu pecado. É como dar água salgada a alguém sedento. Alivia momentaneamente a sensação de sede, mas intensifica a desidratação e o problema subjacente no longo prazo. O verdadeiro amor, nesse contexto, exige a coragem de estabelecer limites claros, uma comunicação firme e a recusa resoluta em ser conivente com comportamentos exploradores ou autodestrutivos. Isso pode significar dizer não,
o que é um dos nãos mais difíceis para um coração compassivo e cristão pronunciar, pois se teme ser julgado ou mal interpretado. Mas este não é um fechamento de porta para a pessoa em si, e sim para o ciclo doentio de manipulação e exploração. É, na verdade, uma abertura para que o manipulador confronte a dura realidade de suas escolhas e, quem sabe, busque a ajuda genuína e transformadora que realmente precisa, em vez de depender da exploração alheia para manter sua fachada ou seu estilo de vida. A proteção dos seus próprios recursos, sejam eles financeiros, emocionais, energéticos ou espirituais, é uma forma vital de mordomia, um dever que você tem para com Deus, com sua família e com o seu próprio bem-estar, para que possa, de fato, ajudar quem realmente precisa e está disposto a ser ajudado de forma construtiva e bíblica. Este discernimento é crucial para que a sua generosidade não se torne um fardo que o esgote e o impeça de cumprir o seu propósito e a sua missão. O quarto perfil a considerar com profunda reflexão e discernimento espiritual é o do enraizado na rebeldia consciente. Esta categoria é sutil e requer uma sensibilidade espiritual apurada, pois não se trata de alguém que comete erros por ignorância ou fraqueza momentânea, mas de um indivíduo que, apesar de repetidamente exposto à verdade, à instrução da palavra, ao caminho da retidão e às consequências dolorosas de suas escolhas, opta obstinadamente por permanecer em um caminho de rebelião, seja contra Deus, contra princípios morais básicos, contra a autoridade estabelecida ou contra o próprio bem-estar de si mesmo e dos outros. Não é a pessoa que luta com uma fraqueza ou um vício e busca auxílio com um coração contrito, mas aquela que deliberadamente escolhe a escuridão, que fecha os olhos para a luz da verdade e endurece o coração diante de qualquer chamado à mudança genuína e ao arrependimento. Em termos bíblicos, pode-se pensar naqueles que, tendo conhecido o caminho, viram as maravilhas de Deus, mas ainda assim escolhem a incredulidade e a desobediência persistente, rejeitando a graça salvadora. Neste contexto, a ajuda contínua, especialmente quando assume a forma de resgates constantes de suas próprias escolhas destrutivas, sem que haja um pingo de arrependimento, de humildade ou de desejo sincero de alterar a rota, pode se tornar um reforço perigoso para a sua ilusão de que as consequências de suas ações nunca os alcançarão, ou de que sempre haverá alguém para limpar a bagunça que criam. O verdadeiro amor de Deus é transformador. E Ele nos convida à mudança, à santificação, ao arrependimento genuíno e à vida abundante. Quando uma pessoa se recusa sistematicamente e com teimosia a dar qualquer passo nessa direção, a ajuda ilimitada e incondicional pode, involuntariamente, servir para mantê-la presa em sua própria rebeldia e autossuficiência, impedindo-a de enfrentar a realidade nua e crua, que por si só poderia ser o catalisador para um verdadeiro despertar espiritual e uma busca por auxílio real. É um momento de reconhecer que, por vezes, Deus opera, permitindo que as pessoas experimentem a plenitude das consequências amargas de suas escolhas, para que, no fundo do poço, elas clamem por uma ajuda que não seja paliativa e superficial, mas radical, libertadora e transformadora. Este não é um abandono frio ou indiferente, mas um ato de fé na capacidade de Deus de lidar com o coração humano de formas que ultrapassam nossa compreensão, usando até mesmo a dor para levar ao arrependimento e à salvação. A Bíblia nos exorta a ter discernimento para não lançar as pérolas aos porcos. Mateus 7:6. Um lembrete de que a preciosidade da mensagem e da ajuda deve ser direcionada a quem tem um mínimo de receptividade e humildade. Chegamos ao quinto e talvez mais complexo perfil,
aquele que exige o que chamamos de amar vigoroso, ou o princípio de permitir que a pessoa enfrente as consequências naturais de suas escolhas. Esta não é uma categoria de pessoas más ou intencionalmente rebeldes, mas de situações onde a intervenção constante, o resgate de cada erro e a remoção de todas as dificuldades acabam por privar o indivíduo de um aprendizado crucial, de um desenvolvimento de caráter essencial para seu crescimento e amadurecimento como ser humano e como filho de Deus. Muitos pais e cuidadores em seu dia a dia entendem a dificuldade e a dor de permitir que um filho caia para que aprenda a andar sozinho ou de deixar que ele sinta as consequências de um comportamento irresponsável para que desenvolva maturidade e responsabilidade. No reino espiritual e nas relações interpessoais, este princípio de amor que ensina também se aplica com grande relevância. O amor verdadeiro, o amor de Deus, não nos mima em nossa imaturidade. Ele nos confronta, nos disciplina e nos capacita a crescer, a nos tornarmos tudo o que fomos criados para ser. Hebreus 12:6 nos lembra de uma verdade profunda e muitas vezes esquecida, porque o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Essa disciplina, por vezes, não vem diretamente de uma repreensão verbal, mas através das consequências naturais e inevitáveis de nossas próprias ações, escolhas e omissões. Quando constantemente resgatamos alguém de cada dificuldade que ele mesmo criou por sua falta de prudência, sem que haja uma mudança de atitude, de comportamento ou de mindset, estamos, na verdade, impedindo o processo vital de aprendizado, a formação do caráter e o desenvolvimento da maturidade. Estamos atuando como um facilitador de sua irresponsabilidade e imaturidade, não como um agente de sua libertação e crescimento. Este tipo de amor, o amor vigoroso, é crucial para que a pessoa aprenda a valorizar a ajuda, a fazer escolhas melhores, a desenvolver resiliência diante dos desafios e a crescer em sabedoria. Significa que, por vezes, o ato mais amoroso é o de estabelecer limites firmes e permitir que a pessoa experimente o desconforto, a frustração, a dor ou até mesmo a escassez que resultam diretamente de suas próprias decisões. É um tipo de amor que exige coragem, paciência e uma profunda confiança no plano soberano de Deus, sabendo que Ele pode usar até mesmo as situações mais difíceis e desafiadoras para moldar, transformar e aperfeiçoar um coração. Não é uma recusa em ajudar, mas uma mudança radical na forma de ajudar, de modo a promover a autonomia, a responsabilidade e o amadurecimento, em vez da dependência contínua e da estagnação. É um convite a perguntar a si mesmo, com sinceridade e oração: estou realmente ajudando esta pessoa a crescer em todas as áreas de sua vida? Ou estou apenas postergando o seu confronto necessário com a realidade? Perceba que esta jornada de discernimento não é sobre fechar o coração ou cultivar a indiferença egoísta. Pelo contrário, ela nos convida a um nível mais profundo de compaixão e sabedoria, à semelhança do próprio Cristo, que sabia quando curar, quando ensinar, quando repreender com autoridade e quando se retirar das multidões que o seguiam por motivos superficiais. A misericórdia de Deus é vasta, incompreensível, mas sua sabedoria é ainda maior e mais profunda. Ele nos chama a ser bons mordomos, não apenas de nossos bens materiais, mas também de nossa energia, nosso tempo precioso, nossa capacidade emocional e nossa própria espiritualidade. Quando despendemos esses recursos de forma indiscriminada, sem discernimento, ou pior, de uma forma que impede o crescimento alheio e até reforça padrões negativos, estamos falhando em nossa mordomia e, inadvertidamente, nos desgastando de maneira que nos impede de ajudar aqueles que Deus verdadeiramente quer que ajudemos, com plenitude e eficácia.
A linha entre ajudar e habilitar, entre compaixão e cumplicidade com o erro, é sutil e requer uma profunda e constante dependência do Espírito Santo, nosso guia e conselheiro. É preciso um coração orante, humilde e uma mente submissa à palavra para caminhar por este terreno complexo e delicado. Deus não deseja que nos tornemos pessoas frias e calculistas, desprovidas de amor, mas que desenvolvamos uma sensibilidade e uma inteligência espiritual que nos permita ver além da superfície do pedido de ajuda, para entender a raiz mais profunda do problema e a forma mais eficaz e bíblica de intervir. Isso significa, por vezes, que a ajuda mais significativa e transformadora não é a oferta de dinheiro, mas a oferta de um conselho firme e bíblico, de um limite bem definido e irremovível, de uma oração perseverante ou sim, da dolorosa, mas necessária, retirada de um suporte que se tornou prejudicial ao invés de construtivo. Muitas vezes, nossa própria necessidade inconsciente de ser o Salvador, de ser aprovado ou de evitar o desconforto da confrontação, nos leva a intervir de maneiras que não são saudáveis nem para nós, nem para o próximo. A dor de ver alguém sofrer é imensa e a culpa de não estender a mão pode ser esmagadora. Contudo, precisamos humildemente lembrar que não somos Deus. Não temos o poder supremo de mudar o coração de ninguém, nem a responsabilidade de carregar o peso do mundo inteiro sobre nossos próprios ombros. Nossa responsabilidade é ser obediente e sábio, permitindo que o Espírito Santo nos guie na arte divina de amar. Há uma liberdade imensa em entender que nosso papel não é resolver todos os problemas de todos, mas ser um canal de amor, de verdade e de graça nas situações específicas que Deus nos designa e da maneira exata que Ele nos instrui através de Sua palavra. A sabedoria divina nos capacita a discernir com clareza quando o amor exige um sim e quando ele exige um não resoluto. Este processo de discernimento é uma jornada contínua, uma escola de fé que nos desafia a crescer em fé, em sabedoria e em confiança inabalável em Deus. Ele nos convida a abandonar o ativismo desmedido, a dependência das aparências e a abraçar a calma e a segurança da dependência total no Pai Celestial. Como se desenvolve essa sabedoria essencial? Primeiramente, através da oração incessante e sincera, pedindo a Deus que ilumine nossos olhos espirituais e nosso entendimento. Em segundo lugar, pela imersão constante e profunda nas Escrituras, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105, revelando a mente de Cristo. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nos capacita a julgar, não segundo a aparência enganosa, mas segundo a reta justiça e a sabedoria que vem do alto. Em terceiro lugar, pela busca de conselho de irmãos e irmãs maduros na fé, que já trilharam caminhos semelhantes e podem oferecer uma perspectiva valiosa e fundamentada. A verdadeira compaixão não é cega, mas possui olhos que veem além da superfície, compreendendo as complexas dinâmicas espirituais, psicológicas e sociais em jogo. Ela reconhece que nem toda ajuda é benéfica e que, em certos contextos, o maior ato de amor pode ser o de não intervir da forma esperada, ou de intervir de uma forma que desafia a zona de conforto da pessoa, ou até mesmo a nossa própria zona de conforto e nossas expectativas de gratidão. É um amor que não teme a impopularidade, que não busca a validação humana ou o aplauso fácil, mas a aprovação divina e a glória de Deus. Um amor que está disposto a ser mal interpretado por um tempo, a ser criticado por aqueles que não entendem a profundidade da sabedoria, se isso significar a salvação e a transformação genuína de uma vida a longo prazo. Pense por um momento nos próprios ensinamentos e nas atitudes de Jesus Cristo.
Ele não curou todos os doentes do mundo em sua época. Ele não libertou todos os oprimidos politicamente do domínio romano. Sua missão era mais profunda, mais estratégica, focada na transformação do coração e no estabelecimento do reino de Deus. Ele curava para revelar o reino, ensinava para transformar mentes e corações e chamava ao arrependimento. Havia momentos em que as multidões o seguiam por pão e espetáculo, e ele se afastava, discernindo a superficialidade de suas motivações. Ele sabia que nem sempre a demanda imediata correspondia à necessidade mais profunda e verdadeira. Da mesma forma, somos chamados a imitar esse discernimento divino, administrando nossos recursos com sabedoria celestial e direcionando nossa ajuda para onde ela pode gerar frutos verdadeiros e duradouros para a glória de Deus. Não caia na armadilha da culpa desnecessária que o diabo, o acusador, tenta implantar em seu coração. Ele é o acusador dos irmãos e tentará distorcer a sabedoria divina em egoísmo, falta de amor ou frieza. A sabedoria de Deus é sempre para o bem, para a vida, para a libertação plena. Ela nos protege de sermos exauridos por situações que não são nossa responsabilidade direta ou que demandam um tipo de intervenção que não nos compete. Ela também protege aqueles que estão em necessidade de serem perpetuados em padrões disfuncionais, autodestrutivos e de dependência. A Bíblia ensina a semearmos em solo fértil, a darmos a quem pede com sinceridade e verdadeira necessidade, mas também a sermos criteriosos, a fim de que nossa generosidade não se torne um incentivo à preguiça, à manipulação ou à exploração. A verdade é libertadora, mesmo quando é desafiadora, e essa verdade nos convida a um novo nível de amor e serviço, um amor que é tanto compassivo quanto sábio. A questão central reside na intenção do nosso coração e na guia constante e sensível do Espírito Santo. Antes de estender a mão de qualquer forma, é preciso orar com sinceridade. Senhor, qual é a tua vontade nesta situação? Como posso ser um instrumento da tua graça, da tua verdade e do teu amor, de forma que produza vida e não morte, crescimento e não estagnação? Essa oração sincera e essa busca incessante por discernimento são a chave para desvendar os mistérios da ajuda eficaz e bíblica. É um convite a ser intencional, a ser estratégico, a amar com os olhos de Cristo, que vê além das aparências superficiais e compreende as profundezas da alma humana, suas dores, suas resistências e suas reais necessidades. Em resumo, as 5 categorias de pessoas, situações que Deus não quer que você ajude da maneira tradicional ou irrestrita, sem discernimento, são: o ocioso voluntário e contumaz, que se recusa a trabalhar mesmo tendo capacidade. O escarnecedor, irreconciliável, que zomba da sabedoria e da correção. O manipulador crônico e explorador, que se aproveita da compaixão alheia. O enraizado na rebeldia consciente, que persistentemente rejeita a mudança e a verdade de Deus. E aquele que precisa enfrentar as consequências naturais de suas escolhas para amadurecer e crescer em responsabilidade. Em todos estes casos, a recusa em ajudar de uma certa forma não é falta de amor ou egoísmo, mas a expressão de um amor mais profundo, mais sábio e mais comprometido com o bem último da pessoa, mesmo que isso signifique dor e desconforto temporário para ela e para você. Que este entendimento nos liberte da culpa desnecessária, das expectativas irrealistas e nos capacite a amar com uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que edifica, que transforma e que aponta sempre para o Redentor e para o seu reino eterno. Que possamos ser vasos de honra nas mãos do Pai, discernindo os tempos e as estações,
e canalizando o amor de Deus de uma forma que verdadeiramente glorifique o seu santo nome e promova o avanço de seu reino na terra com discernimento e graça. O serviço cristão é um privilégio imenso e servi-lo com sabedoria, com amor e com discernimento é a maior honra que podemos buscar.